E aí eu sempre falo isso com os meus amigos, que todo médico ganha bem, mas todo médico parece ter muita dívida e não ter dinheiro, assim, planejado, guardado. A maioria dos médicos, se você for conversar, eles estão mais endividados do que com a gestão financeira bem bonitinha, né? Seja muito bem-vindo, então, a mais um episódio do Fala Med. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez, nesse bate-papo. E antes de começar, eu não quero esquecer de falar para vocês, mais uma vez, seguirem o nosso canal, deixarem aqui a sua curtida, enviar esse episódio para aquele amigo que você conhece, que vai se beneficiar dele também. Eu tenho certeza que os episódios que já saíram, que estão saindo aí semanalmente, podem ajudar bastante vocês, o pessoal está gostando bastante, então é um prazer ter vocês aqui. E hoje nós temos uma pessoa especial, como todas as semanas, né? Teremos um bate-papo aqui com a doutora Bianca Cabral, muito bem, médica, nutróloga, criadora da plataforma Health, esposa do André, mãe do Dodô. Caramba, o currículo é grande, hein, amiga? É grande, você viu, amigo? Conta pra gente aí, quem que é a Bianca Cabral, então? Fala pra mim um pouquinho disso. Então, tá bom. Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar aqui hoje com você. E é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu acho que você me descreveu muito bem. Eu acho que eu tentei colocar aí todas as funções que eu exerço hoje em dia, né? A Dodô, que é minha cachorrinha, que é minha filhota. O André, que é meu esposo, meu marido. Eu acho que a Bianca é uma pessoa, assim, que não exerce só a função de médica, né? Mas que tem outras funções que envolvem vida social e espiritual. E acho que se eu fosse me definir, eu me falaria que eu sou uma pessoa bem espontânea, autêntica e eu tento levar a vida de uma forma bem leve. Legal. Isso é muito legal que você falou, Bi, porque realmente na vida adulta, né, a pessoa na vida adulta, ela tem que equilibrar vários pratos. Eu não gosto muito da palavra equilibrar. A gente talvez entre numa conversa longa aqui nesse assunto, mas porque de fato eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em conciliação, mas assim, a gente tem que conciliar vários pratos ao mesmo tempo, né? E essas facetas aí da vida que você falou. Muito bem. E você como médica, nosso público hoje ele é essencialmente médicos, né? Você como médica conta um pouquinho da sua jornada. Por que você escolheu medicina? Quanto tempo você está formada? Qual que foi? Você é a primeira médica da família? Tipo, quebrou assim o tabu ou não? Você já tem uma experiência nisso? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Tá, acho que a minha história vai ser um pouquinho diferente do que as pessoas esperam ouvir, né? Porque eu nunca quis ser médica. Nunca passou assim na minha cabeça essa possibilidade. Eu nunca tinha visto a profissão como algo pra mim, né? Mas eu vim de uma família de médicos. Então, a segunda geração da minha família, todos meus primos são médicos. Ninguém, assim, foi pra outra profissão. Então, quando eu comecei a entrar ali na fase da adolescência, que eu terminei a oitava série, ia começar o colégio, aí meus pais falaram, né? Você vai ser médica. E na época eu queria ser modelo. Só que assim, eu tenho 1,60 m, né? Eu não sei como que eu achei que eu seria modelo. Mas na época eu queria ser modelo. E aí os meus pais falaram, não, eles nunca me apoiaram. E eu vim de uma cidade Mas posso perguntar por que você queria ser modelo assim? Tudo bem, tinha uma influência, você era do Rio nessa época, não? Não, eu morava numa cidade muito pequenininha, chamava Taiobeiras, em Minas Gerais. Minas? É interior de Minas, essa cidade. Eu não sei por quê, eu sempre quis, assim. Sempre quis. Sabe aquela janelinha do pré, quando você vai formar, que fala assim, ai, fala a profissão que você quer ser quando crescer. Aí eu falava, modelo. Que legal. Aí eu sempre quis, e assim, quando eu era criança, os meus pais deixavam, assim, eu desfilar pra loja, eu sempre gostei de tirar muita foto, fazer ensaio fotográfico. Então, eu acho que eu ia vendo isso, ia fazendo, gostando, acho que eu gosto disso, né? E aí eu queria, e aí até uma certa idade, os meus pais deixavam, apoiavam, deixavam eu fazer alguns cursos. Aí chegou um momento que eles acharam que ia ficar meio sério o negócio. Não, peraí, vem cá. Aí eu acho que quando eu fui ali pro colégio, que eu ia ter que pensar na faculdade, eu falei, vou fazer moda, né? Que é algo que eu gosto e tudo mais, talvez lançar aí uma marca de roupa junto, que eu possa ser a própria modelo dessa marca.
E aí, nessa minha cidade, ela é muito, muito, muito pequena e geralmente lá tem o hábito de quando as pessoas querem fazer faculdade, elas vão fazer o colégio fora da cidade. Então, assim, eu sei que isso não é muito comum em outros lugares, mas lá era. Então, assim, a gente fazia 14 anos, ia para o primeiro ano do colégio e a gente ia para uma cidade vizinha, que chama Montes Claros, que é uma cidade maior, ou para Belo Horizonte, fazer o colégio lá para ter um estudo um pouco melhor para prestar vestibular e tudo mais. E aí eu queria sair de lá, né, de Itaiobeiras, era uma cidade pequena, na época, adolescente, cidade pequena, o povo fala muito da vida dos outros, né, e adolescente se incomoda com isso. Eu falei, gente, não vejo a hora, né, de poder sair, estudar fora. Aí meus pais falaram assim, ó, só vai estudar fora se for fazer medicina. Se não for fazer medicina, não vamos gastar dinheiro com colégio fora da cidade. Eu falei, não, então tá bom, então eu faço medicina. Porque eu queria morar fora, né? Aí eu fui, aí eu vim pra Campinas. Você tinha quantos anos nessa época? 14 anos. Caramba. Eu tinha 14 anos. Aí minha mãe veio, alugou um apartamento em Campinas pra mim. Aí eu fiz um ângulo em Campinas que é específico pra medicina. Isso foi dos meus 14 aos 17 anos. E você morava sozinho ou morava com alguém? Eu morava com mais 2 amigas nessa época, mais 2 meninas, que também eram da minha idade e tinha ido estudar fora também queriam prestar medicina, também faziam esse colégio em Campinas, eram de cidades pequenas, e aí eu morei em Campinas 3 anos, fiz esse colégio para medicina, e aí eu pensava assim, eu vou fazer medicina, mas aí quando acabar eu faço o que eu quero, né, tá tudo certo, vai dar certo isso. Mas aí aconteceu algumas surpresas, né, no meu terceiro ano do colégio, meu pai veio a falecer. Tipo, meu pai faleceu em agosto, e aí em outubro começavam os vestibulares de medicina. Eu acho que isso também mexeu muito comigo na época. Eu falei, não, agora eu tenho que fazer medicina de qualquer jeito, porque eu queria honrar, assim, um desejo que vinha dele, né? Porque a família dele, que é a família que tem bastante médico, né? Na família da minha mãe, eu fui a primeira médica. Então, eu falei assim, não, agora eu vou honrar ele. E aí foi um período bem difícil, porque, como eu falei, né, agosto ele faleceu, 2 meses depois eu comecei a prestar vestibular. Aí, graças a Jeová, consegui passar direto no vestibular. Aí eu passei em São Paulo, Pelotas e Teresópolis. E aí eu quis fazer Teresópolis, assim, porque Teresópolis foi amor à primeira vista, a cidade, a faculdade, assim, eu me apaixonei quando eu entrei na faculdade, uma biblioteca linda. E foi assim que eu fiz medicina, gente. E aí, quando eu entrei na faculdade, não tinha nada que eu gostava. Não tinha nada que eu gostava naquela faculdade. E fiz os 6 anos, finalizei. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu lembro até hoje, o meu primeiro plantão, assim, que eu fui dar. Aí Lá em Teresópolis mesmo. Aí não, aí meu primeiro plantão foi em Venceslau, porque aí eu casei no último ano de faculdade. Ah, você casou no último ano. Foi, eu casei no último ano. Aí assim que eu terminei a faculdade, eu já vim para Venceslau, em Presidente, perto aqui de Presidente Prudente, né, aqui em São Paulo. E aí eu dei meu primeiro plantão em Epitácio. Meu primeiro plantão foi em Epitácio. Aconteceu tudo de ruim nesse plantão. Tipo assim, apareceu umas 5 pessoas infartando, aí apareceu mordida de piranha. Eu nunca tinha visto mordida de piranha na faculdade. Eu falei, meu Deus, que é isso? É porque tem um rio lá, né? É, porque tem um rio lá. Eu falei, como é que trata isso, né? Mordida de piranha? Como é que será que trata isso? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei assim pra André, meu marido, eu falei, eu não nasci pra ser médica, eu não quero trabalhar. Uau. Foi bem triste. Aí ele falou, então tá bom. Então você fica em casa, né, uns 2 meses, vê o que você vai fazer da sua vida. E eu realmente falei, não vou trabalhar, não gosto da profissão, não nasci pra isso, porque também eu ficava meio que indignada com o jeito, assim, que a gente aprende. A pessoa tem uma dor de estômago, toma um omeprazol. A pessoa tem uma dor de cabeça, toma isso. E nunca resolve o problema da pessoa, né? A pessoa tá sempre doente, sempre voltando ali. E inicialmente foi isso, né? Até eu me encontrar na profissão, no início, foi isso. Eu não sei se você quer que eu já conto como é que eu me encontrei. Eu queria que você contasse um pouco dessa visão pra gente, assim, quando você saiu da faculdade. Inclusive, essa era a minha primeira pergunta aqui. Como que foi essa realidade, né? Como que você lidou com ela? E agora eu fiquei curioso para saber essa história aí, depois que você tomou esse tempo para você, provavelmente você repensou ali, saiu para pensar um pouco na vida, né?
E aí você tomou algumas decisões. Conta aí, pode contar, é exatamente isso que eu queria saber. Uma coisa que eu fiquei muito frustrada, assim, quando eu terminei a faculdade de medicina, é porque eu pensava assim, ó, mesmo que eu não goste da profissão, é uma profissão que tem um valor financeiro, retorno financeiro muito bom. Eu pensava isso durante a faculdade, tá? E aí, quando eu formei, eu entendi que o médico, lógico, não tem nem comparação com as outras profissões, não me entendam mal. É claro que comparado às outras profissões, o médico ganha super bem, tá? Mas quando eu terminei a faculdade, eu entendi que para um médico recém-formado ganhar bem, ele tinha que trabalhar muito. E foi meio frustrante isso, porque eu sempre tive aquela visão que as pessoas têm que médico ganha muito dinheiro. Na época era que ano, mais ou menos? 2017, isso. Então, eu pensei assim, não, é uma profissão que ganha muito dinheiro. Então, eu falei assim, pelo menos eu tô numa profissão boa. E eu fiquei meio frustrada. Eu pensei, nossa, eu vou ter que trabalhar muito se eu quiser ganhar muito dinheiro. Vou ter que me dedicar muito a isso. E era uma coisa que eu não gostava de fazer, porque eu acho que quando você trabalha com algo que você gosta de fazer, não é trabalho, né? Eu falo que vira hobby. Agora, quando você não trabalha com algo que você gosta, fica aquela coisa, e aí você acaba não oferecendo o melhor para os pacientes também, né? E aí, nessa época que eu falei, não quero trabalhar. Eu fiquei uns 2 meses em casa. Aí também, como eu sempre fui muito ativa, também não gostei de ficar em casa. Né? Então, assim, não queria trabalhar. Você saiu de Teresópolis, foi para Presidente Venceslau. Eu entendo a sua situação. E lá era muito calor e eu só queria ficar no ar-condicionado dentro do quarto. Eu falava, meu Deus do céu. E eu falei, não, tenho que trabalhar, né? Eu ia ter que trabalhar 1 hora. Aí meu marido arranjou um emprego pra mim num posto de saúde. E aí, lá em Venceslau. Aí foi em Piquerubi, que é do lado. Que é do lado de Venceslau. Aí eu comecei a trabalhar, assim, nesse posto de saúde. E no posto de saúde, eu comecei a gostar um pouco mais, porque lá você consegue fazer algumas mudanças de hábitos nas pessoas, né? E aí tinha uma enfermeira que ela era bem animada, bem ativa. E aí a gente ia lá em Piquerubi, pega muitas fazendas. Então a gente fazia grupos, assim, de atividade física. Aí eu lembro que todo mundo da cidade tomava Rivotril nessa época. Eu falava, gente, pode pôr Rivotril na água dessa cidade. E aí eu comecei a desmamar as pessoas do Rivotril, comecei a colocar melatonina, e mais pra parte de suplementação. Então eu conscientizava muito eles da alimentação. Eu falei, nossa, pode ser diferente a medicina, né? E aí, bem nessa época, um tio meu, que não é médico, falou assim pra mim, Bianca, você já ouviu falar? Eu falando pra ele que eu gostava dessa medicina, que mudava o estilo de vida das pessoas e não de ficar tratando doença o tempo todo. E aí ele falou assim, você já ouviu falar de um médico que trabalha com medicina funcional, na época era o doutor Laí, ele falou assim, você já viu os vídeos dele, do doutor Dayan Siebra? Talvez você ia gostar dessa área. Aí eu fui no YouTube, pesquisei esses vídeos, assisti, amei. Aí eu fui atrás de assistir uma pós-graduação. Falei, vou procurar uma pós nessa área e vou ver se eu gosto. E aí eu falo que ali a minha chavinha mudou. Foi onde tudo mudou na minha vida, porque eu lembro até hoje a primeira aula de medicina funcional integrativa que eu assisti. Tipo, eu lembro que foram 8 horas de aula o primeiro dia. E quando eu terminei esse dia da pós, eu fui lá, eu não tinha fechado a pós ainda, eu fui lá só pra ver como é que era e ver se eu ia gostar, né? Eu lembro que quando terminou esse dia, eu falei, eu nasci pra fazer isso. Legal. Eu lembro que veio um filme assim na minha cabeça, tipo, que bom que meus pais insistiram, porque isso é que é o que eu amo, isso é o que eu gosto, isso é o que eu acredito. Parece que naquele dia eu encontrei meu propósito, assim, sabe? Dentro da medicina. E aí foi quando eu fui para a área de medicina funcional. E aí eu me apaixonei loucamente pela profissão. E aí minha profissão deixou de ser algo pesado e virou um hobby. Tipo, hoje eu tenho até que tomar cuidado, porque se deixar eu trabalho 24 horas por dia, porque para mim é muito gostoso, assim, eu amo fazer o que eu faço hoje. E aí foi isso. Mas quando eu fiquei lá no posto de saúde, início de pós, né, até a gente ir para consultório e tal, tive que dar muito plantão, tive que trabalhar eu queria voltar um pouquinho nisso, né, porque você falou um pouco dessa realidade, e uma das coisas que você falou que me chamou a atenção é que médicos ganham bem mais do que outras profissões. E isso é indiscutivelmente, né, mesmo quando o médico é recém-formado, o cara, ele sai da faculdade
já ganhando mais do que qualquer outra área, né? Já ganhando mais do que o cara, ele trabalha médio, baixo, pouco ali, faz aqui 10, 15 mil reais. A questão é a seguinte, como isso pode, em vez de ajudar, ser um problema para o médico? Não sei se você teve alguma experiência com alguns profissionais nessa situação, porque eu entendo, e aí você pode trazer um pouco da sua visão, né? Porque geralmente a medicina você tem ali 6 anos de formação. Todas as outras faculdades geralmente são 4. Todos os seus amigos da mesma época de você que não fizeram medicina, quando você está ainda se formando, eles já estão ganhando dinheiro e trabalhando faz tempo, né? Sim. E o médico hoje, ele acaba passando por conta de várias questões, né? Não sei se esse foi o seu caso, mas a realidade que a gente vê hoje, por conta dos financiamentos que existem, estudantis, as pessoas elas fazem um esforço muito grande para isso e a pessoa passa, às vezes, muitos desafios durante o período da faculdade. Sim. Você chegou a ver alguma coisa, ou ver na pele, ou passar alguma coisa, ou como que você fazia a sua gestão financeira ali no começo? Eu sei que... Não sei se você quer falar sobre isso, mas eu acho que se você pudesse dar alguma dica, né, para esse médico que vai se formar, ou que talvez, e aí é uma percepção pessoal, né? A minha visão é a seguinte, que o médico, quando ele está no último semestre ali da faculdade, ou nos 2 últimos semestres, no último ano, ele não aguenta mais, ele só quer sair dali para começar a ganhar dinheiro, ele não quer mais estudar nada, ele não aguenta nem curso profissional... De graça ele não vai fazer. Então eu queria entender assim, como que é essa visão na prática que você tem, se você viu alguma coisa, qual que era a sua experiência com a questão financeira, essa questão de ganhar bem mesmo, porque assim, ganhar mal para o médico é ganhar bem para outras perto pessoas. a renda da população que a gente tem nacional. Como que foi esse cuidado? Você tem alguma lembrança disso que você poderia compartilhar ou alguma sugestão? Sim. A primeira coisa, assim, que eu penso é que hoje a gente tem que pensar, né? Uma faculdade de medicina hoje, ela vai estar entre 10, 11 mil reais. Então, eu acho assim, um médico, quando ele forma, vamos supor, e ele vai trabalhar no PSF para ganhar livre 8 mil, ele tá ganhando pouco. É isso que a gente tem que pensar, porque ele estudou 6 anos pagando 10 mil reais todo mês por essa faculdade. Então, quando a gente fala, às vezes o médico forma e não ganha tão bem como ele imaginaria, é justamente pelo tanto que ele gastou para essa formação. E muitas vezes o médico não tem condição de pagar a faculdade dele. Aí vem o financiamento, o FIES. Então, o que eu vi muito na minha faculdade, na época eu financei 50% da minha faculdade. Quando eu estava dentro da faculdade, eu pagava 50% e financiei os outros 50%. Então, quando o médico forma, ele vai ter que pagar esse financiamento, ele já forma com uma dívida enorme, porque pensa, 10 mil aí todo mês, faz aí por 12, depois vezes 6, é uma dívida imensa que ele vai ter que pagar, ainda mais se ele financiar 100%. Então, ele já vai sair com uma dívida grande ali da faculdade, e o que eu percebi não foi o meu caso, eu acho que o meu caso, eu tava com a cabeça muito no lugar. Então, assim, eu saí da faculdade, a única dívida que eu tinha... Era o FIES. Era o FIES. Eu não tinha nenhuma outra dívida. Muito pelo contrário, eu tava casada, aí eu via que a gente tinha 2 carros e usava só um, então eu falei, por que vai ter 2 carros? Vamos vender um, vai ficar só com um. Então, eu acho que isso fez grande diferença, porque quando o médico forma, a primeira coisa que ele quer fazer é comprar um carro super caro, aí ele quer ter tudo que ele não teve naquele período da faculdade, né? Exatamente, é isso que a gente vê. E tem um outro fator, Bia, não sei se você chegou a ver isso, né, na prática, mas que a gente vê muito acontecendo, né? Por conta dos financiamentos, a gente vê muita gente sendo o primeiro médico da família. A família nunca teve médicos. Sim. E agora a família que está lá trabalhando para que essa pessoa se forme está fazendo um esforço gigantesco. E existe um peso, uma responsabilidade para essa pessoa que está ali se formando, para que ela retribua isso. Para a família. Exato. Eu já vi casos da pessoa ser a única médica da família e no mesmo terreno morar a família inteira em várias casinhas e ela pagar mesada para todos os sobrinhos, os cunhados. Assim, era uma coisa meio que até disfuncional, né? Se torna,
Mas é muito raro, é muito comum a gente ver essas Eu tinha questões. uma colega de faculdade, inclusive, que foi assim também. Ela foi a primeira médica da família, ela era de uma família mais simples. E quando ela formou, eu lembro que a irmã dela, ela pagou a medicina para a irmã dela, porque a irmã dela entrou na faculdade e ela sustentava o pai, a mãe, o irmão, tipo, a família toda dependia dela, assim, né? Que não foi o meu caso, mas eu vi muitos casos assim na faculdade, né? E sem contar o que a gente falou, o médico ele sai da faculdade, eu vejo que os médicos, eles quando assim que eles se formam, eu acho que eles ficam tão deslumbrados com tudo ali, começa a ganhar dinheiro, talvez, né, se enfurnam ali no trabalho, trabalham demais e começam a fazer muitas dívidas, né? Aí quer começar a comprar apartamento, aí já tem a dívida da faculdade, aí já tem dívida de carro. E aí eu sempre falo isso com os meus amigos, que todo médico ganha bem, mas todo médico parece ter muita dívida e não ter dinheiro assim planejado, guardado. A maioria dos médicos, se você for conversar, eles estão mais endividados do que com uma gestão financeira bem bonitinha, né? Você Se a pode gente falar tivesse melhor disso. combinado, não tinha dado certo, né? Na verdade, tem até estudo, já sabia sobre isso? É. Tem. Tem um estudo que fala que 70% dos médicos, eles já estão endividados, mas o endividamento não é um endividamento assim, eu tenho financiamento, eu não Uhum. tenho dinheiro guardado. Não, não, não. É o endividamento dele não chegar no final do mês com a conta paga. Então ele ganha 80 mil, gasta 130 Exatamente, eu vejo muito isso na por prática. mês, assim. Muito. Então, essa organização financeira, desde esse período, esse pé no chão, posso dizer, ajudou você também a ter um pouco mais de clareza, né, sobre o processo. Sim. Uma outra coisa que você falou, e eu acho que é muito legal isso, é que quando a gente gosta muito do que a gente faz, vira meio que um hobby, né? E a Uhum. gente tem uma confusão ali do que a gente está fazendo. Você conhece alguém assim, Tata? Não? Eu sou assim. É. Às vezes eu tô assim, né? Vamos supor, às vezes eu tô viajando, eu tô com os amigos e falo, ai, eu queria tanto estar trabalhando, sabe? Fica assim, me dá saudade de trabalhar. Me dá um circo-tico. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu conheço o seu marido, mas eu queria saber como que ele reage com isso. Ele é de boa? Olha, eu acho que toda essa jornada minha, eu acho que meu marido foi a pessoa que mais me apoiou. Ele é muito, 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 muito tranquilo. Tipo, você tá Super. viajando a passeio, você fala assim, eu queria trabalhar, vou atender um paciente aqui, não tem problema nenhum. Ele não liga, Nunca zero. ligou? Nunca. Na época, Que assim, que eu bom. dava plantão, por exemplo, às vezes eu ficava 72 horas fora de casa. Às vezes ele ia até no hospital e dormia lá comigo. Ah, Eu atendia, ele ficava dormindo quando podia, né? Ou às vezes, por exemplo, eu ia fazer vaga zero. Meu marido sempre me apoiou muito. Quando eu ia fazer vaga zero em o que é cidades. vaga zero? Vaga zero é assim, ó. Você tá numa cidade pequena, aí tem uma emergência muito séria, que aquela cidade não consegue atender aquela emergência. Precisa de algum aparelho que não tem aquela cidade. Entendi. É a prioridade máxima. Aí você precisa levar aquele paciente para outra cidade. Isso chama vaga zero. Entendi. E nessa época, quando eu comecei, que eu falei que eu fui pra Venceslau, fiz postinho, mas logo em seguida eu mudei pro Mato Grosso do Sul, gente. Eu morei o Brasil todo, eu acho, né? Eu mudei muito. Aí a gente foi pro Mato Grosso do Sul. E nessa época, a cidade que eu dava plantão no Mato Grosso do Sul e a cidade que eu fazia vaga zero era 5 horas de distância. Então, eu dava 70. Eu trabalhei muito. Eu dava 72 horas de plantão direto. E depois dessas 72 horas, eu ficava mais 72 horas de sobreaviso de vaga zero. Então, tinha dia Tipo, que a semana inteira. eu trabalhava a semana inteira. Eu trabalhava de segunda a domingo. E aí, esse sobreaviso de vaga zero era, tipo, às vezes eu fazia 4 vagas zeros. Tipo, eu ia, voltava, ia, voltava. Então, muitas vezes eu ficava muito cansada de ficar esperando a ambulância. Aí, às vezes, eu já cheguei a ligar pro meu marido, tipo, 2 horas da manhã. Ai, pelo amor de Deus, vem em Campo Grande me buscar que eu não quero esperar a ambulância pra ir embora. E ele saía lá de Ponta Porã, andava 4 horas, 2 horas da manhã de carro, ia me buscar. Então, ele foi o meu principal apoiador, assim. E eu tinha que viajar toda semana, todo mês também, pra fazer a pós, né? E ele Nessa época você nunca. estava fazendo a pós. Eu fazia pós e ele já tinha começado medicina, então ele não podia me acompanhar, porque às vezes estava na loucura ali da faculdade, geralmente eu ia de quinta-feira, a faculdade dele só liberava na sexta. E aí eu ia sozinha todo mês fazer a pós e ele nunca se importou em ter que viajar a trabalho.
em ter que viajar para fazer curso. E uma coisa legal também é que ele nunca me cobrou uma atenção dentro de casa, de tipo, ah, não, você só trabalha, ou você só estuda, você tem que me dar mais atenção. Não, ele sempre incentivou, sabe? Ele sempre falou, não, é isso mesmo, se você quer ser alguém na vida, se você quer crescer, tem que fazer isso mesmo, tem que se esforçar. E eu acho que ele gostava de me ver também fazendo essas coisas, porque eu acho que gera uma admiração, né? Claro. Como ele estava indo pela mesma profissão que eu estava. E nessa época também tinha a questão, as pós de medicina funcional não são baratas, né? Por exemplo, a primeira pós que eu fiz, ela custava 4 mil por mês. Então, é quase o valor de uma faculdade. Então, assim, tinha que trabalhar mesmo, porque aí tinha o FIES, tinha a pós, eu ainda não tinha consultório nessa época, né, e tudo mais. Então, foi muito importante o apoio dele. Eu tô te falando isso porque é fácil pra gente, né? Quando a gente gosta muito do que a gente faz, isso virar um hobby e em qualquer lugar que você tá é lugar, né? E é isso que Você eu só falo. quer falar disso, né? E é isso que eu falo sobre o equilíbrio, né? Que eu acredito que não existe, porque a gente não é várias pessoas, a gente é a mesma pessoa fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a gente aprendeu sobre essa questão da conciliação e combinados, né? Eu e a Isa. A gente faz pequenos combinados, porque vai ter um momento, por exemplo, quando você está fazendo o lançamento lá, a gente já vai falar da plataforma já. Mas você vai fazer um lançamento, vai exigir um pouco mais de você em detrimento de outra coisa. Então, quando isso está bem alinhado entre o casal, ajuda muito, com certeza. Ajuda bastante. Principalmente pra gente que gosta muito do que faz, né? Exatamente. É isso aí. E, assim, você foi para a área da medicina funcional. Sim. E você conseguiu fazer essa virada de chave, assim, como que foi essa história de você, como que você faz hoje? Conta um pouquinho pra gente disso. Você estava atendendo, aí você começou a fazer alguma coisa online. Conta pra gente como que foi essa jornada, porque hoje você atende no consultório, né? Você faz consultas. Eu vou explicar como é que funciona. Isso. Ó, hoje, na verdade, meu trabalho é 100% online. Para não falar que eu não tenho nada no físico, eu vou atender no físico uma vez a cada 60 dias, só para aquele paciente que quer vir tirar foto, me conhecer, ver que eu sou de verdade, só. Eu tiro um dia. Que não é uma IA? Que não é um IA. E só. Um dia a cada 60 dias eu vou na clínica para essas... Aqui mesmo em Prudente. Para as pessoas que querem me conhecer. Mas hoje meu atendimento é 100% no online. Meus produtos são 100% no digital, que foi uma decisão que eu tomei na pandemia de sair do físico para vir para o digital e deu muito certo, né? No meu caso, isso fluiu de uma maneira muito legal para mim, porque o que acontece? No início eu trabalhava bastante, mas não trabalhava com o que eu gostava. Por isso que eu me sentia muito cansada, muito fadigada. Eu vivia assim com o hormônio alterado, vivia com a imunidade baixa. Então eu sabia que não era essa vida que eu queria para mim, de plantão. E você já estava aprendendo isso na pós. E eu já estava estudando a pós. E tinha outras coisas na minha vida que era mais importante para mim. Então, para mim era muito sofrimento trabalhar tanto, porque eu falava, cara, tem coisas que eu poderia estar fazendo, passar mais tempo com a minha família. Meu marido nunca reclamou, mas eu me sentia triste na época. Eu sentia que eu estava negligenciando ali o casamento, né? Apesar dele nunca reclamar. Mas eu acho que quando a pessoa é muito compreensiva, aí você se sente ainda pior, né? Porque eu acho que quando a pessoa tá te enchendo o saco, você fala, Deus me livre, ainda bem que eu tô longe. Mas quando a pessoa é muito boa, muito compreensiva, aí você fala, poxa, eu tinha que estar ali, né, com essa pessoa. Então, eu lembro que foi uma decisão que eu tomei, assim, muito doida mesmo na minha vida. A espiritualidade sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Então, chegou um momento que eu queria focar mais, assim, nessa parte, né? Em desenvolver mais essa parte da espiritualidade. E aí, eu lembro que eu cheguei pro meu marido e falei, olha, eu vou sair de todos os plantões. Todos os plantões que eu faço. Assim. Isso foi durante a pandemia? Isso foi um pouco antes da pandemia. Porque assim, ó, nessa fase da pós, com 6 meses de pós, eu abri um consultório. Então, eu parei com a vaga zero, não fazia mais. Eu dava 72 horas de plantão, terminava o plantão, na quarta eu entrava segunda de manhã, terminava na quinta. Aí, quinta e sexta, eu fazia consultório, lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Eu já tinha meu consultório,
Na época, eu acho que não tinha nenhum nutrólogo lá, então foi super legal, as pessoas aderiram bastante. Então, toda quinta e sexta eu tinha consultório e tinha bastante procura para esse consultório. E aí foi quando eu falei, mesmo assim ainda tá puxado, porque eu gosto muito do consultório da quinta e da sexta, mas o que eu faço na segunda, terça e quarta eu odeio. E eu tô gastando muito tempo com isso. E aí eu lembro que eu falei pro meu marido, olha, eu quero investir mais tempo na minha espiritualidade, queria participar mais de algumas coisas da minha religião. E eu falei pra ele, vou sair de todos os plantões. Aí eu lembro que ele falou assim pra mim, não, tudo bem, eu te apoio você fazer isso, mas a gente tem que se planejar antes. Vamos fazer um planejamento e aí daqui uns 3 meses, 4 meses, você sai do plantão pra gente poder se planejar. Aí eu lembro que eu falei pra ele, não, eu vou sair agora, porque Deus abençoa a ação, Deus não abençoa a intenção. Aí ele começou a rir, né? Ele falou, meu Deus, que loucura. E foi isso mesmo que eu fiz, assim, eu saí de tudo. Fiquei só com os 2 dias de consultório. Do dia pra noite. Foi do dia pra noite, gente. Vocês não estão entendendo. Foi tipo assim, eu vou colocar Deus em primeiro lugar e vou esperar Ele me abençoar, vou esperar as recompensas da parte dele. E foi isso que aconteceu mesmo. Eu saí do plantão do dia pra noite, aí eu ficava 2 dias no consultório, e aí eu chamei o meu marido e falei, você não quer me ajudar, assim, a criar uma plataforma digital? E isso não tinha começado a pandemia ainda. Tá? Isso não tinha começado a pandemia ainda. Eu falei, vamos criar um produto pro Instagram. Eu já tinha um Instagram na época. Eu falei, vamos criar um produto e tal. Ele falou, eu te ajudo. Você quer que eu faça o quê? Eu falei, você vai pesquisar sobre isso. Aí dividi com ele o que cada um ia pesquisar e a gente começou a montar, assim, um produto digital. E aí, na época, no meu Instagram, eu lancei um desafio gratuito. E aí eu lembro que no primeiro desafio que eu lancei gratuito, 450 pessoas participaram. E foi uma época que não tinha esse tanto de médico no Instagram, na época que eu comecei. E aí eu lembro que... Isso já era o que ali, 2019? Isso aí era... Antes da pandemia? 2019. Início de 2019, porque a pandemia foi 2020, Isso. né? Então, isso já era julho de 2019. Era julho de 2019. Aí, eu lembro que eu lancei esse desafio gratuito. A gente tinha um amigo que era nutricionista. Eu falei com ele, o nome dele era Gabriel. Eu falei, Gabriel, vamos fazer uma coisa ali no Instagram? Ele também gostava do Instagram. Ele falou, vamos. Aí, a gente lançou esse desafio e logo em seguida, o meu marido topou de lançar a plataforma comigo, que era... Na verdade, não era nem plataforma na época. Era um grupo de WhatsApp que chamava Health. E onde a gente ia falar de mudanças de hábitos, dieta. Aí eu lembro, assim, que eu abri esse grupo, sei lá, o meu primeiro grupo tinha 10 pessoas. E eu amei aquilo, eu gostei disso, aí isso foi crescendo, até virar uma plataforma enorme de mudanças de hábitos. Aí veio a pandemia. Aí todo mundo que eu atendia em consultório teve que ir para consulta online, porque os 15 primeiros dias de pandemia fechou tudo. Tudo, né? Então, começou aquilo, a consulta online, aí as pessoas não queriam mais ir no consultório, aí abriu para você atender o Brasil todo, aí várias pessoas que chegavam até a mim por causa do Health, que na época, os cases de sucesso do Health era com emagrecimento. Eu lembro que as pessoas, assim, eu tive pessoas que, sei lá, em 30 dias perderam 18 quilos, de forma natural, né, sem tomar remédio, nem nada, só com mudanças de hábitos. E aí as pessoas falavam, não, que isso? Eu quero conhecer isso. Então, começou a vir muita gente. Eu comecei a atender, assim, o Brasil todo no online. Legal. Foi um all-in que super Foi um funcionou. negócio que deu super certo. Aí, deixou de ser um grupo de WhatsApp, passou a ser uma plataforma de mudanças de hábitos. E a cada ano eu venho atualizando essa plataforma. Hoje o foco não é só emagrecimento, mas estilo de vida mesmo, né? Melhorar a saúde, desinflamar. E aí, depois ali da pandemia, eu não quis mais voltar pro físico. Aí eu falei, não, eu gostei de trabalhar no online. E aí eu resolvi criar outros produtos no digital, abrir uma mentoria para médicos, abrir um curso de saúde intestinal. Ainda tendo consultório, né? Ainda faço ali de terça a sexta de manhã, ainda faço consultório, com bem menos do que antes, né? Porque não é o meu foco hoje, mas minhas consultas 100% online. E o digital cresceu tanto que acabou beneficiando o consultório. Tipo, eu tenho 6 a 7 meses de fila de espera hoje para passar em consulta, o que é muito bom também, né? E eu achei maravilhoso, assim, foi uma virada de chave na minha vida, porque aí eu consegui. Hoje, eu considero que eu trabalho pouco, comparado, né, ao que eu trabalhava antes, que eu trabalhava 24 horas por dia,
consigo colocar minha espiritualidade em primeiro lugar. Na pandemia, foi muito bom pro meu casamento, porque eu acho que enquanto todo mundo tava separando, como eu nunca fiquei dentro de casa, né? Meu marido, eu acho que ele casou e teve uma vida de solteiro, porque eu só trabalhava. E na pandemia ele me teve dentro de casa, então fortaleceu muito o nosso casamento. A pandemia foi ótima pro nosso casamento, porque a gente passava 24 horas junto, porque a faculdade também ficou no online, né? Então ele não ia pra faculdade, eu não ia trabalhar, ficava dentro de casa o tempo todo. E aí fortaleceu muito o nosso casamento, foi muito bom isso. Vocês já estavam de volta aqui ou ainda estavam pra lá? A gente ainda tava lá na pandemia. A gente veio pra cá, deve ter 2 anos e meio que a gente tá aqui. Já tinha acabado a pandemia. Já tinha acabado a pandemia, quando a gente veio. A gente veio pra cá bem no finalzinho. Bem no finalzinho mesmo da pandemia. E aí foi isso. E aí eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero, sim, me dedicar ao meu trabalho, que é algo que eu amo, mas eu também quero me dedicar à espiritualidade, que também é algo que eu amo. Eu entendi que eu tenho outras funções na vida além da função médica, sabe? Tem a função esposa, a função mãe da Dodô, a função Bianca, testemunha de Jeová, que tem a ver ali com a minha espiritualidade. Então eu entendi que tem outras funções, a Bianca filha, a Bianca amiga, e eu queria ter tempo para essas outras funções. E o digital foi que me permitiu isso. Que legal, eu não conhecia essa fase aí da história, esse período da história de vocês, né? Apesar da gente ter uma amizade, eu não conhecia dessa forma, né? Eu sabia de algumas coisas, mas, Bi, se você pudesse dar uma dica, né? Assim, com toda essa jornada, já faz o quê? 8 anos, né? Você falou? 8 anos. Porque você está aqui de 2019 a 2024, vamos pensar, em torno de 5 anos aí, nessa jornada já com a plataforma, né? Sim. O que você, se você pudesse dar uma dica de vida hoje, ou de carreira, para esse estudante de medicina, ou médico que acabou de se formar, o que você sugeriria para ele? Tá. Ó, a primeira coisa que eu tenho pra falar hoje é, se você não tá no digital, você já perdeu muito dinheiro, entendeu? E não só dinheiro, como autoridade também. Porque hoje o paciente, quando ele vai no médico, a primeira coisa que ele quer ver é o Instagram do médico. Então, eu acho assim que hoje, se o médico usar de inteligência, ele já começa a investir no Instagram durante a faculdade. Você não precisa esperar você formar para falar de algo que você está aprendendo, né? A gente vê vários estudantes de medicina hoje com o Instagram muito grande, que eles dão dicas de estudo, ou eles falam o que eles aprendem mesmo durante a faculdade. Então, a primeira dica, se eu pudesse voltar atrás, eu teria investido no meu Instagram durante a faculdade, para eu já formar com o Instagram bem estruturado. A segunda dica que eu tenho para dar é, tenha produtos digitais. Se você não quer depender do seu consultório, porque, por exemplo, hoje, sei lá, se eu tiro férias, igual no meio do ano passado, eu quis tirar 30 dias, deu 30 dias de férias, 25 dias eu passei viajando. Se eu dependo totalmente da minha hora, do meu físico para tá trabalhando, são 30 dias sem ganhar dinheiro. Agora, como eu trabalho no digital, eu fiquei 30 dias ganhando dinheiro enquanto eu viajava. Então, eu acho muito importante o médico pensar em algum produto digital para ele. O terceiro ponto que eu falaria é a questão de dívida. Eu acho que o médico, quando ele faz muita dívida, isso pode tirar a alegria dele mesmo, até na profissão, a alegria de fazer as coisas. E isso poupa o médico de outras coisas boas. Por exemplo, o médico tem que trabalhar muito, aí às vezes ele não tem tempo para o filho, às vezes ele não tem tempo para a esposa, às vezes não tem tempo para algum familiar. Então, eu acho que o médico ele tem uma qualidade de vida ruim quando ele acaba se endividando. Então, esse planejamento financeiro desde o início, logo quando sai da faculdade, a gente até brinca, eu acho que a faculdade de medicina tinha que ter aula de como lidar com dinheiro, sabe? E também aula de como ser um bom empresário. Porque hoje, para o médico dar certo, ele tem que ser empresário. Ele tem que ter uma visão diferenciada. Ele não pode pensar, tipo, só em vender a hora, só em atender. E ter essa questão, né? Tipo, como é que eu vou fazer para não fazer tanta dívida? Não se deslumbrar tanto, começar de uma forma mais tranquila. Formou? Gente, não pensa logo de imediato comprar uma BMW. Não, continua ali com seu Gol, sabe? Até você se estruturar e comprar sua BMW. Então, assim, continua ali pagando o aluguel, até você realmente
ter dinheiro para comprar uma casa, não sai fazendo dívida adoidado. Eu acho que estruturar isso no início e já ter uma cabeça empreendedora desde o início, eu acho que vai fazer grande diferença e eu acho que ele vai ter um resultado mais rápido. Não precisa passar por toda aquela fase sofrida de plantão, de trabalhar a vida, sabe? Inclusive, falando em plantão, eu trouxe um presente para você. E pro André, obrigada. Claro. O livro do Plantão ao Milhão, né? Eu não sei se você já tinha visto. Eu acho que você deu um pro André, não deu? Ah, dei. Eu acho que sim. Então, agora você ganhou o seu. Agora eu ganhei um pra mim também. Mas eu coloquei ele aí, porque vocês são um só, então... Ótimo. Então ele leu o dele, porque ele também é médico, você leu o seu e tá tudo certo. Façam as suas anotações individualizadas aí, tá bom? Espero que você goste. Bi, e só pra gente já finalizando, conta um pouquinho, por favor, sobre essa mentoria para médicos que você tem, como que você ajuda eles hoje e onde que as pessoas podem te encontrar? Tá. Para me encontrar no meu Instagram, que é doutora Bianca com 2 Cs, Cabral. Então, eu tô lá no Instagram. E a mentoria, ela é para médicos que querem fazer a mesma coisa que eu fiz, né? A minha mentoria é para médicos que ainda não estão no digital, ou que estão, mas estão muito no início ali do digital. E eles querem sair do físico para o digital. Então, o que eu faço nessa mentoria? Eu ensino para eles como é que funciona toda a estruturação da consulta no online, porque muitos médicos acham que a consulta online é só entrar no vídeo, falar com o paciente, mandar o paciente embora, e não é. Porque tem que ter o encantamento do paciente, né? Quando você tem uma clínica bonita, que vai servir um café, que vai servir ali um docinho fitness, você faz esse encantamento. Mas e quando é no online? Como é que faz esse encantamento no pré e no pós-consulta? Como é que é esse acompanhamento no pré e no pós-consulta para que o paciente se sinta realmente ali querido e que ele não veja a necessidade mesmo de uma consulta presencial? Então, eu faço toda essa estruturação da consulta, faço toda a estruturação de produtos digitais. Então, por exemplo, o médico, eu crio para ele todo um curso que ele vai lançar no digital. Eu escolho junto com eles a logomarca da marca dele, como é que vai ser a logo, quais são as cores que vão ser usadas. Então, assim, a gente faz toda essa estruturação da esteira de produtos digitais durante essa mentoria. O que ele vai gravar nos stories? O que ele vai lançar para o público dele? Que tipo de foto que ele vai postar? Que tipo de conteúdo? Então, toda essa estruturação do digital é o que eu faço na mentoria de médicos. Ah, bacana. E eles te acham falando sobre isso também no seu próprio Instagram? Olha, no meu Instagram eu não falo sobre a mentoria ainda, e eu vou falar o porquê. Quando eu fui pro digital... Já dá uma dica já. Eu vou falar o porquê. Quando eu fui pro digital, eu entrei em algumas mentorias, lógico, né? Depois, quando começou a surgir esse tanto de mentoria. Porque na época que eu comecei no digital, tinha mentoria não, nem existia mentoria. Não existia mentoria. Não existia. Mas nos últimos 3 anos, mentoria virou sucesso. Entrei em mentorias de grandes nomes, inclusive. E o que acontecia? Eu sentia falta da pessoa pegar na minha mão e falar exatamente o que eu tinha que fazer. E não acontecia isso. Não, nem acontece. Por quê? Porque as mentorias são em grupos grandes, tipo 50 pessoas. Às vezes 20 pessoas. Não tem como o mentor te dar uma atenção individual. E tudo que eu vou fazer na minha vida, eu gosto de fazer muito bem feito. Eu gosto de que a pessoa tenha resultado. E eu acho que é por isso que a minha plataforma fez tanto sucesso. Hoje eu falo assim, 100% de certeza que a plataforma Health é a melhor plataforma de mudanças de hábitos que existe na internet. Não tem nenhuma igual ela. Por que eu falo isso? Porque eu já comprei todas que existem. Eu nunca vi nenhuma igual à minha. Porque tudo que eu vejo assim de novidade, vou lá, atualizo na minha. E aí, quando eu fui criar a mentoria, eu falo, peraí, o que eu gostaria que tivesse sido feito no meu caso? Eu gostaria de algo mais individualizado. Então, foi quando eu decidi, eu abro 4 vagas apenas de mentoria por turma. E aí, essas pessoas passam por entrevistas. E eu escolho 4 pessoas para minha equipe trabalhar, né? Porque a mentoria não é só comigo, é com a minha equipe
toda. Então, a pessoa tem estrutura de lançamento, eu indico os profissionais que ela vai contratar, eu indico até o profissional que vai gravar ela, eu indico tudo, eu participo de todo o processo. Por exemplo, quando o Luiz, que você conhece, né? A gente foi fazer o rebrand dele, eu fui trocar logo, marca dele, eu fiz parte até das reuniões de cor de logo, que tipo de logo, que letra que eu queria pra ele, que cor que eu queria que representasse ele. Eu escolhi até a roupa que ele ia usar nos vídeos que ele ia gravar. A culpa é sua. Então, assim, tudo eu fui escolhendo de forma muito individualizada. E a gente não tem isso em mentoria hoje em dia. Então, nesse momento, a minha mentoria, ela é uma mentoria mais exclusiva. Por isso que eu não falo tanto dela no meu Instagram. Ela é uma assessoria. Eu falo que o nome tá até errado, né? Eu sempre falo isso, porque o serviço que eu ofereço não se encaixa numa mentoria. Então, hoje eu não divulgo, porque hoje eu já tenho público para fechar as vagas, sem divulgar. E aí, se eu divulgar, vai vir um público muito grande, muito maior ainda, né, do que eu posso. E hoje em dia, eu ainda não quero trabalhar com uma turma de mentoria grande. Não quer dizer que no futuro, né, daqui 6 meses, não vai acontecer. Mas agora, no início, eu quero que essa pessoa tenha um resultado extraordinário. Em 3 meses, eles tiveram resultados muito extraordinários. E por quê? Porque estava sendo individualizado. Porque eu consegui dedicar tempo àquela pessoa, eu consegui participar de cada processo. Então, por isso que no meu Instagram eu não falo muito da mentoria. Mas, se a pessoa tiver interesse na mentoria, lógico, ela pode me chamar no Instagram. E aí eu marco reunião comigo, com a minha equipe, para explicar para ela como funciona. Legal, muito bem. Muito prazer em conhecer um pouco mais. Valeu a pena, né? Obrigado, viu? Muito legal conhecer sua história. Parabéns, né, pelo histórico, né, de superação. A gente fala bastante aqui que essas histórias, o que a gente... Provavelmente você contou algumas das partes boas, a gente vai ter que contar uma, talvez, dos desafios. Das partes ruins, né? Não, das partes ruins, mas dos desafios, né, que moldaram a Bianca e o Sim. André hoje, né? Mas é um prazer, né, conhecer um pouco mais dessa história. Obrigado pelo conteúdo, gostei das dicas, né? Então, as dicas que você deixou, e eu até anotei todas elas, é investir no Insta desde a faculdade, Isso. ter produtos digitais Isso. e cuidar das finanças. E cuidar das finanças. Boa, muito bem. Gostei mesmo. E não ser só médico, né? Se importar com as outras funções que você tem na vida. Isso é muito importante, mesmo que você ame a profissão como eu, né? Uma dica adicional, um bônus. É isso aí. Bi, obrigado, viu? Foi um prazer mesmo, de coração. Obrigado pelo tempo. Pessoal, e vocês gostaram? Eu acredito que sim, né? Então, se você gostou, se inscreva no nosso canal, não deixe de deixar o seu comentário aqui. Se você quiser pedir alguma sugestão, me dar alguma sugestão de tema que vocês gostariam de ouvir, pode ficar à vontade para trazer aqui também. E muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo episódio. Tchau!